Olá, está no ar o programa Opinião. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher no estado do Espírito Santo. Quem fala sobre o assunto é a juíza Hermínia Azuri. Ela coordena na estrutura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo as ações de proteção às mulheres vítimas de violência. Doutora Hermínia, seja bem-vinda aqui ao programa Opinião. Obrigada. Bom, a senhora foi uma das idealizadoras do projeto do Botão do Pânico. É um projeto que vem sendo, inclusive, adotado em outros estados. Eu queria que a senhora dissesse para a gente como que está a implantação dessa medida em outros estados e o desenvolvimento dela aqui no Espírito Santo. Tem contribuído efetivamente para reduzir a violência contra a mulher? Na verdade, aqui no Espírito Santo, nós recebemos um desafio, né? Estando em primeiro lugar, e o presidente do tribunal se preocupou com essa estatística não nada honrosa e nos ofereceu um desafio. Ele me perguntou numa reunião, numa audiência pública, onde muitas mulheres foram convidadas a participar de vários segmentos, e ele disse: onde está o problema que o Espírito Santo está nessa colocação? Eu disse: presidente, não obstante a lei ser muito boa, mas no quesito na fiscalização das medidas protetivas, não há previsão legal. Então, a gente vai criar um mecanismo para suprir essa lacuna. Então, ele falou assim: então vocês têm 30 dias para fazer uma sugestão. Foi aí que nós aguardamos o prazo, não obtivemos um retorno e começamos a estudar o mecanismo, até que concluímos que seria esse dispositivo eletrônico preventivo seria a solução. E foi lançado desde o princípio do ano, e aí a coisa veio se desenvolvendo muito eficazmente. É um dispositivo simples, mas barato, mas muito eficaz. E logo chamamos um instituto para fazer parceria, e com isso foi ampliando a parceria. Agora nós já temos a parceria do Estado do Espírito Santo. Outros estados estão querendo implantar também o botão do pânico? Muitos estados. Eu estive até em Santarém o mês passado para fazer a demonstração. Estive em Fortaleza agora, essa semana passada. Belo Horizonte, apesar de ter também uma política pública já iniciando com a tornozeleira eletrônica, mas eles acharam que seria até muito bom aliar esse dispositivo, porque ele tem um áudio, e o áudio é relevante para a prova, como elemento probatório nas audiências, né, nas decisões com relação às vítimas. E muitos estados estão à busca dessa solução, porque é um problema, é um grande desafio, é um problema sério, é um problema onde nosso país está em 7º lugar. Então, é uma situação quase que crônica, né, em termos de... Mesmo porque eu fico imaginando, às vezes, os questionamentos. Será por quê? Por que tanta violência? Para quê? Então, se nós virmos a história, acompanharmos a história do Brasil, desde as ordenações filipinas, do Brasil colônia, você vê que, à época, quando uma mulher, na presunção de que ela teria possibilidade de cometer um delito, ela já era autorizada a matá-la. Então, a lei permitia que se matasse a mulher no caso desse tipo de delito, de uma presunção de que ela traiu o marido, entendeu? Ainda que não houvesse a consumação, mas foi falado, foi comentado, da presunção disso, ele já tinha um direito de matá-la, a lei permitia. Então, essa cultura, até hoje, você vê que para sair essa cultura é uma luta. Nós vemos lutando muitos anos. Hoje as mulheres, você vê, se você olhar os tribunais, você vê poucas mulheres nos tribunais. Hoje, magistradas, na época, você vê, até na política, você vê poucas mulheres. Então, elas estão agora se empoderando, né, em todos os meios, até como provedoras. Após a implantação do botão do pânico aqui no estado, a senhora teria alguns números que pudessem mostrar para a gente alguma redução no índice? Nós estamos acompanhando, porque essas estatísticas nós não precisamos, porque todos os dias mulheres estão recebendo a 11ª vara de Vitória, que esse projeto piloto foi na capital,
E a cada dia uma mulher vai lá receber. Então, o que nós podemos afiançar é que das mulheres que receberam esse dispositivo eletrônico, não houve reincidência. Então, isso significa dizer que inibiu o agressor e empoderou a mulher. Quando lá no tribunal nós temos uma reunião bimestral do comitê gestor para vermos como está funcionando, o que precisa aperfeiçoar. A Guarda Municipal realmente fez um trabalho relevante. E aí os depoimentos das vítimas, eu analiso os depoimentos, nós analisamos juntos, eu vejo que elas realmente receberam um presente, né? Como elas dizem, muitas delas falam assim, eu não sabia qual era o meu direito de ir e vir, porque eu não podia sair de casa. Agora, com esse dispositivo, com esse botão do pânico, eu já tenho liberdade de sair, de entrar, de sair quando eu precisar. Em outras já tinha um pequeno restaurante, por exemplo, ela mencionou, eu tinha, mas ele sempre me agredia e tornava público e eu fiquei envergonhada, acabei fechando. E hoje, com esse dispositivo, eu reabri, porque é a provedora, porque você vê muito disso aí. Elas demonstram, então, mais segurança. Mais segurança. Uma até disse que ela se sente como se ela estivesse usando um colete à prova de balas. Você vê, os depoimentos são dos mais diversos. Agora, a senhora disse que não tem havido reincidência, né? Essas pessoas que recebem, essas mulheres que recebem o botão do pânico não voltam a fazer a mesma denúncia. A senhora lembra mais ou menos quantas tiveram acesso ao equipamento? Eu me lembro, eu só sei que o Instituto, que foi feita a parceria com o Tribunal de Justiça, disponibilizou 200 botões para 200 mulheres. A princípio, no dia do lançamento, foram 10 entregues ali, mas como formalidade, para preencher a formalidade. E depois o Instituto disponibilizou mais 190 e estão sendo entregues paulatinamente. Nesse momento, por exemplo, deve estar alguém está recebendo algum botão do pânico ali na vara, onde a doutora Clésia é titular. E com todos esses cuidados para fazer a entrega desse dispositivo, porque para você entregar o dispositivo é necessário alguns critérios. Dentre eles, a autorização do áudio, porque não é simplesmente a mulher tem a medida protetiva, mas se há risco. Então, não é simplesmente ir lá e pegar, vou utilizar isso aí, não é assim. Tem que ter todo um critério. Dentre eles, ela tem que assinar autorizando a juíza a utilizar o áudio, se for necessário, para um elemento probatório, que é um elemento probatório, né? Para utilizar na prova de eventual instrução criminal. Então, ela assina esse termo, assina um termo também do cuidado do dispositivo, que ela tem que zelar, porque é a segurança dela. Tem outro termo que ela assina da devolução, quando não houver mais necessidade, ou digamos que o agressor não mais mora no mesmo, não representa mais risco, ou faleceu, ou mudou-se. Enfim, tem todos esses critérios. Ela tem que estar, então, sob uma medida protetiva oficial. Sob uma medida protetiva. Quantas hoje nesse estado de medida protetiva? Até o ano passado, quando foi fechada a estatística, o Espírito Santo tinha, do evento da lei para cá, o Espírito Santo tinha 13.600 e quase 13.700 medidas protetivas. 13.700 medidas protetivas. Isso quer dizer que todas necessitam do botão de pânico ou não? Não necessariamente todas, porque há casos que não têm tanto risco, certo? É por isso que é analisado por processo. Cada processo que tem medida protetiva, entra em contato com a vítima e pergunta, você quer fazer o uso do dispositivo? Ele é gratuito para a vítima, certo? A senhora acredita que a metade necessitaria desse Pelo que eu estou acompanhando, eu acho que um terço. Um terço? É. Então, isso representaria cerca de... Quanto a senhora falou? 13.700. Cerca de 4 mil, né? E quantos equipamentos existem? Quantos forem necessários. O prefeito de Vitória, por exemplo, que é o nosso parceiro, ele disse assim, quantos forem necessários para a Vitória. A fabricação é rápida? Agora está sendo adquirido nos Estados Unidos. E o Instituto, é tudo legalizado, é um dispositivo simples, eu te trouxe para demonstrar, é muito simples. A mulher carrega consigo, ela tem sempre que estar com ela, com um cinto de borracha, com uma bolsinha, carrega igual você carrega um celular, só que ele não tem quase uso. Então, a bolsa, o dispositivo é usado
eventualmente, né? Então, ele tem uma duração de stand-by de 24 horas. No segundo bloco, a gente vai pedir que a senhora faça uma demonstração do equipamento para que as mulheres e o público em geral possa conhecer como que funciona, né? Bom, eu tenho aqui uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e revelando que o Espírito Santo figura como líder na taxa de homicídios contra mulheres em todo o país. Só que um estudo entre 2009 e 2011, realizado nesse período, né? Apontando que cerca de 11 mortes por grupo de 100 mil mulheres. A taxa no país é de cerca de 6 por 100 mil. Então, aqui quase que o dobro. Esse período aqui não contempla essa fase do botão do pânico, não, Não né? contempla, não havia política pública, né, para essa situação de violência doméstica e familiar. Eu vi esse estudo, falei, puxa, nós começamos com as nossas, pelo menos com todo o nosso trabalho no Tribunal de Justiça, logo no início da gestão do presidente, foi agora em 2012. Durante 2012, 2013, nós não cessamos de estudar mecanismo. Agora foi lançado a vara itinerante, que vai alcançar o interior do estado do Espírito Santo, onde muitas mulheres do interior nem conhecem a Lei Maria da Penha. Agora, a meta de vocês é tirar o Espírito Santo desse primeiro lugar no ranking? Em quanto tempo? Há uma... Eu acredito até, não é que eu seja otimista, pelo que eu estou acompanhando, eu sou otimista realista, né? Mas pelo que estou vendo, o Espírito Santo já nem está mais em primeiro lugar. A nossa meta é tirar ele da classificação, entendeu? É tirar o Espírito Santo dessa classificação. Se possível, ser o último. Na opinião da senhora, doutora, por que ainda há tanta violência contra a mulher no país, apesar de todas essas medidas protetivas? Então, olha, veja bem, nós somos de um país onde nós vemos um código do Brasil colônia, das ordenações filipinas, onde a mulher não podia pensar em trair. Se houvesse comentário, o marido tinha todo... Não era crime se ele mandasse matar ou se ele matasse a mulher. Não era crime. Então, depois veio a legítima defesa da honra. Então, essas coisas, essa cultura, é para ela ir saindo. Todo o nosso esforço é mudar essa cultura para que esse problema de gênero, isso até, você olhando para a Constituição Federal, a mulher tem, os direitos são iguais. Então, você vê hoje, as mulheres já estão conquistando seus espaços, né? Embora que eu acho ainda muito acanhado, você vê nos tribunais, poucas mulheres em relação ao número de homens, na política em relação ao número de homens, mas mesmo assim as mulheres estão caminhando para conquistas muito vanguardistas. Bom, infelizmente o tempo passa rápido, esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre violência contra a mulher aqui no estado do Espírito Santo. Quem fala sobre o assunto é a juíza Hermínia Azuri, que cuida das ações de proteção à mulher vítima de violência no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Magistrada, a gente estava falando do botão do pânico, né, no primeiro bloco. A senhora, uma das idealizadoras deste equipamento. Eu queria que a senhora mostrasse, muita gente não conhece, eu mesmo confesso que estou vendo pela primeira vez, né? É um aparelhinho pequeno, como que ele funciona basicamente? Na verdade, isso aqui é um dispositivo eletrônico preventivo, né? Popularmente conhecido como botão do pânico. A mulher, no momento que ela recebe, com todo aquele critério que eu acabei de falar no bloco anterior, ela aciona, apertando esse botãozinho aqui, 3 segundos, chega a imagem no vídeo monitoramento agora da polícia, da guarda policial. E no vídeo monitoramento também já chega o áudio. Tudo que a vítima, o agressor estiver falando, já chega imediatamente no vídeo monitoramento da polícia, da guarda municipal. Quando chega lá, imediatamente também eles já encaminham
para o smartphone das 4 patrulhas Maria da Penha, que estão estrategicamente colocadas, e aquela que estiver mais próxima vai ao encontro da vítima. Esse é um dispositivo muito simples de manuseio, foi colocada até uma proteção para que não houvesse disparo indesejado, ou seja, disparo sem evitar que a polícia seja acionada por um erro. Não, às vezes a mulher põe na bolsa, porque isso aqui é para ser usado, vem com a bolsinha própria, com o cinto elástico, com este carregador, porque ele carrega igual carrega celular, você põe 2 horas para carregar durante a noite, quando estiver dormindo, e depois ele fica em stand-by todo, 24 horas, porque isso não é uso contínuo igual se usa no celular, né? Então tem um carregamento simples, fácil de manejar, e agora com essa proteção não há mais aquele disparo involuntário, né? Que às vezes já aconteceu 2 vezes da polícia chegar, mas é porque a mulher não tinha essa proteção ainda e ela deixou que se passasse dentro da bolsa e contato com alguma outra coisa. E havia acionamento. Então, o manuseio correto é importante para evitar que a polícia seja demandada por um erro, deixando de atender um caso real, né? Exatamente. Por isso que se foi colocada não houve mais nenhum acionamento involuntário e ela apenas aciona nesse botãozinho aqui. Acendeu o botãozinho, ela já sabe que em 3 segundos já atendeu lá. São 4 viaturas? 4 viaturas. Atendem a quantos na capital? Na capital Vitória. E nos outros municípios não tem ainda? O projeto só é, por enquanto, para a capital. Já tem um tempo bastante elástico, já comprovado que deu certo. Agora que o Tribunal de Justiça está fechando com o Estado, com o governo do Estado, onde a Polícia Militar vai também ampliar essa parceria, aí sim vai ser o Estado todo. Imagino que deva se expandir pela Grande Vitória primeiro, depois para o interior. Exatamente. Primeiro a Grande Vitória, depois se expandir, embora tem algumas cidades do interior, alguns municípios Linhares, por exemplo, que vai ser inaugurado o primeiro Centro Integrado da Mulher lá. Centro Integrado é uma outra política pública nossa, outra demanda nossa do tribunal, um local onde ali fica a vara, a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, fica o Ministério Público, fica o Defensor Público, a equipe multidisciplinar, e tudo que ela precisa está ali. Quando ela sai dali, ela já sai com tudo resolvido. Não precisa ficar naquela peregrinação. Um dia vai na DEAN, outro dia vai no Defensor Público, outro dia vai no juiz, e ali não, ali tem tudo para que ela saia com a solução do problema dela. E o prefeito de lá também solicitou esse dispositivo. Então, ele vai distribuir para as mulheres com medidas protetivas que realmente representam risco para a vida da Citando o município, a senhora acaba de falar em Linhares, tem um projeto itinerante, uma vara da justiça especializada nessa questão da violência contra a mulher. Exatamente. Agora, há pouco menos de um tempo, agora recente, esteve a ministra aqui ligada à presidência da República, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a ministra Benicus. Ela veio junto com o presidente, o governador do estado e o tribunal lançar a vara itinerante Maria da Penha. Por quê? Porque se a mulher do interior, lá do interior, não pode vir a nós vamos até elas. E o mecanismo de ir é esse. O ônibus é todo montado com sala de audiência, sala para Ministério Público, sala para a polícia que faz o atendimento, qualquer ocorrência, sala para o Defensor Público, equipe multidisciplinar. Opa, ele é todo bem equipado, mas muito bem equipado. E lá serão realizadas audiências, expedidas medidas protetivas, enfim, dar conhecimento àquela população, inclusive até rural, que não sabe nem nunca ouviu falar da Lei Maria da Penha, dar conhecimento, divulgar a existência dessa vara, divulgar os direitos que a mulher tem. Enfim, vai ser esse o objetivo dessa vara itinerante. E vai obedecer um critério de violência. E nós até vimos que no nosso mapa do estado, o município mais violento é Pinheiros, ele já vai para Pinheiros, já vai ficar um tempo lá, um período, e vai mudando de acordo com a demanda. A senhora diria que essa Lei Maria da Penha é uma lei que pegou no Brasil? Como é que a senhora avalia a eficiência, a eficácia dos dispositivos dessa legislação? A lei é muito boa, a lei veio para ficar, pegou. Eu reputo uma das melhores leis do mundo.
Agora, esses mecanismos que nós temos criado, porque às vezes quando você vê uma lei dessa magnitude, uma lei boa, mas nesses mecanismos que nós criamos para suprir as medidas protetivas, a fiscalização, isso que importa. Importa que a lei realmente veio e a lei está dando um bom resultado. Só que você tem que humanizar a lei, né? O que o judiciário está fazendo aqui? Está humanizando e está transformando a lei de forma mais eficaz, mais contundente, mais firme com relação à fiscalização das medidas protetivas. A senhora acredita que haja necessidade de uma política mais integrada para tirar a mulher dessa situação de risco? Porque muitas vezes a mulher que às vezes não tem emprego, depende do marido, nível de escolaridade baixo, do ponto de vista social, está havendo também uma mudança no país, uma melhora na inclusão social de muitas mulheres vítimas de violência que às vezes são totalmente dependentes até materialmente, né, do marido. Então, nós estamos com o Fórum Nacional de Violência Doméstica, o FONAVID, cujo FONAVID eu estou como vice-presidente. O Espírito Santo vai sediar, vai ser agora em novembro, e nesse período nós vamos trazer boas práticas, elaborar enunciados e trazer, inclusive, boas informações. Tem práticas que eu analisei dos FONAVIDs passados, anteriores, e que as mulheres, depois de tratadas psicologicamente, depois de assegurado o seu direito, né, de obter a medida protetiva, elas são inseridas no mercado de trabalho. É a nossa proposta também, fazer uma inserção dessas mulheres vítimas de violência doméstica futuramente no mercado de trabalho, mas dar formação para inseri-las no mercado de trabalho. A senhora convive com esse problema, né, já há um tempo. Imagino que a senhora tenha vivenciado muitas situações, né, até mesmo emocionantes, tal. Algum caso em especial que tenha marcado? Alguns casos marcaram. Mas a gente tem maturidade suficiente para ajudar sem deixar que aquelas mazelas ficam conosco, né? A gente tem que ter maturidade suficiente para lidar com o problema. Eu já tive problemas que eu vi lá mesmo na coordenadoria, porque na coordenadoria do Tribunal de Justiça, muitas mulheres vão ali. Às vezes elas não vão vão ali. Às vezes as mulheres de classe média alta, enfim, de toda a natureza, elas vão ali. Então, tiveram 2 casos ali que me chocaram profundamente, mas ali, a gente tem que ter aquele equilíbrio suficiente para saber conduzir a mulher, dar a ela a solução, mostrar para ela o caminho e não ficar com problema, que realmente são coisas muito sérias. Esses 2 casos, assim, sem citar nome, não interessa a ninguém nomes, nada, mas basicamente o quê? Um dos casos, por exemplo, eu fiquei muito impressionada, foram 2 meninas, uma de 11 e outra de 9 anos. Elas foram violentadas pelo padrasto e a mãe não acreditava que elas foram, elas falavam, elas até choravam, mas achavam que era coisa, a primeira, né? A segunda depois foi descoberta. Depois até que a mãe passou a crer, depois de muita luta, né? Quando ela procurou a justiça, a mãe, o camarada já tinha sido condenado, aí ele foi contra ela, né? Já ela passou a ser vítima, né, da violência física. Então, aí, quando ela foi, a criança pediu para conversar. Eu fui conversar com ela. E ela disse realmente que a mãe soube que a mãe estava visitando esse padrasto no presídio, que se continuasse, ela ia fugir de casa, ela ia sair de casa. Ele me deixou muito Deus. Eu chamei a mãe e perguntei, só não tem receio de perder o pato poder? Você não vai perder, as suas filhas não podem ficar com a senhora, porque se um dia ele sair, a menina falando, uma criança, se ele sair, eu vou fugir de casa, porque se ele sair, ele vai lá para minha mãe. Então, aí ela pôde ver o mal que ela estava causando àquelas crianças. Então, houve uma coisa assim muito terrível também, que se passou ali na coordenadoria, uma mulher que também estava há pouco tempo convivendo com a pessoa, um homem maduro, inclusive. Como ela não queria mais o relacionamento, ela tinha uma água na cabeceira dela, que ela fazia uso de tomar remédio,
E enquanto ela saiu um pouco, ele foi lá na jarra dela, colocou um remédio para dormir, um remédio muito forte. E ela apagou. Quando ela acordou, ela estava toda assim, dilacerada. Toda a parte íntima dela estava uma coisa horrível, horrível, que na verdade ela mostrando ali naquele papel, naquela copa, que ela foi no banheiro com o celular, ela fotografou, se abaixou, fotografou, e ela queria que eu visse aquilo, mas na verdade, eu não queria muito olhar para aquele quadro, porque realmente só em ela falar já estava... Esse criminoso foi preso? Foi preso, ele foi posteriormente preso, que depois ele fugiu. Continua preso? O processo está em andamento. Eu soube até que ele estava sendo procurado, porque me disseram que ele estava na região aqui do norte do estado. E foi preso, depois foi solto, estava sendo procurado novamente. O perfil desses agressores, no caso, se ele estiver solto, a tendência é cometer novamente, fazer novas vítimas? É por isso que é importante esse dispositivo. Porque se a mulher, esse tipo de risco, é um risco. Se ela tiver esse dispositivo acionando, fatalmente ele vai ser preso. Certamente ele vai ser preso. Então, é por isso que nós temos que criar esses mecanismos. Nós não podemos ver a lei assim, fria como ela é, nós temos que humanizá-la. Apesar da lei ser muito boa, mas naquilo que ela ainda não alcançou, ou que não há previsão, a gente tem que entrar com a criatividade, né? Fazer, por exemplo, o ônibus itinerante, a vara itinerante, vai ser muito relevante. Por quê? Porque ela vai informar as mulheres lá do interior. Tem quilombolas, tem poberanas, tem mulheres que não sabem nem os seus próprios direitos. Então, eu acho que é uma forma muito boa de levar a informação para essas mulheres. Magistrada, nosso programa está chegando ao final, mas antes eu queria que a senhora orientasse as mulheres sobre o que fazer, a quem procurar se tiver em situação de risco de violência. Veja bem, as mulheres, eu digo nesta hora, não deixem de denunciar. Não deixem de denunciar. Porque é da denúncia que surge a solução. E quando tiver dificuldade de chegar a uma delegacia da mulher, nós estamos na coordenadoria do Tribunal de Justiça e lá nós estamos às ordens para receber qualquer mulher que esteja nessa situação de vítima de violência doméstica. Bom, quero agradecer muito a participação da senhora aqui no programa Opinião, explicando mais para a gente a respeito de como está a política de combate à violência contra a mulher aqui no Estado. Espero entrevistá-la em outras ocasiões. Pois não, estou à vontade. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que esse programa pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade.